Fala galera, aqui é o professor Leonardo Aragão, do Colégio de Curso Aplicação, professor de Geografia. E hoje, galera, a gente vai falar um pouco, continuação, a gente vai falar sobre a continuação da aula da semana passada. Então hoje a gente vai falar sobre a agropecuária brasileira, certo? Então, de 1500 a 1930, o Brasil viveu uma economia agroexportadora. Quando eu faço essa afirmativa, o que eu quero dizer para vocês? O Brasil, ele se limitava ali, a maior parte da produção dele era da agricultura e voltado para a exportação. Então, a produção era voltada para o abastecimento de outros locais do país, do mundo, Não era voltado para a mercadoria externa, no caso, para o mercado consumidor interno. Era sempre voltado para o mercado consumidor externo, certo? E aqui eu botei alguns exemplos dos produtos que foram importantes em algum momento ali no ciclo econômico do Brasil. Então, eu não coloquei ali, mas tem o pau-brasil, ali na época da colônia, assim que os portugueses chegam, a gente tem o extrativismo do pau-brasil, então em um certo momento ali foi importante. A gente vai ter a cana-de-açúcar, com os portugueses ali na região do Nordeste, o algodão, o café, que foi importante na região do Sudeste, e a borracha, ali na região norte. Então, toda essa produção, fez parte de um ciclo econômico importante para o Brasil. E a gente pode reparar o quê? Que todos são produtos agrícolas. E sempre esses produtos eram voltados para o mercado externo, certo? Quando eu falo que a produção só foi até 1930, é porque em 1930, o presidente da época, Getúlio Vargas, foi quem inicializou o processo de industrialização do Brasil. Então, uma coisa que é importante a gente lembrar, não é porque o Brasil passou a ter indústrias, é que ele deixou de ser agroexportador, certo? A gente só passa a ter outros tipos de produto também contribuindo para a economia nacional. Então, ele passa a ser um país industrializado e agroexportador. Foi? Então, quando a gente fala sobre produção agrícola, a gente tem que lembrar sempre dos latifúndios e da agricultura familiar. São dois recortes aí importantes, Os latifúndios são o quê? São aquela produção no modelo plantation, que vai ter uma monocultura, então eles só vão produzir um gênero e sempre voltados para a exportação, Então, a maior parte desse produto vai ser exportado, vai abastecer outros países e fica pouca coisa aqui para o mercado interno. E também, nós vamos, nesse processo, nesse tipo de produção feita no latifúndio, nós vamos ter o quê? A redução da quantidade de mão de obra empregada. Isso está diretamente ligado à Revolução Verde que a gente conversou na semana passada, Porque o quê? Aumenta a tecnologia no campo, Então nós passamos a precisar de menos trabalhadores, mas trabalhadores qualificados para poder operar as máquinas que vão ser implementadas no campo, certo? E nós vamos ter a agricultura familiar, que vai ser aquela que vai fazer uma agricultura de subsistência. Gente, lembra que quando eu falo de subsistência, não necessariamente essa agricultura vai ser só para ele se alimentar e se manter. Não. Porque uma parte vai ser responsável pela alimentação daquela família e o excedente vai ser vendido. Essa agricultura, ao contrário das feitas no latifúndio, elas vão ser policulturas. O que eu quero dizer com isso? Vão ser plantados mais de um gênero. Então vai ter uma variedade de gêneros agrícolas nesse tipo de produção. E é o grande responsável por abastecer a maior parte do mercado interno brasileiro, certo? E não só isso, mas também a maior parte dos trabalhadores do campo ocupados no Brasil hoje é responsabilidade da agricultura familiar. Então, aí aqui, eu trouxe uma imagem para vocês para a gente falar um pouco sobre os principais gêneros agrícolas produzidos no Brasil e onde eles têm relevância, Então, nós vamos aí destacar no Mato Grosso, que é um estado muito importante, para a produção agrícola do Brasil,
nós vamos ter destaque da produção de soja, do algodão e do milho, né? Então nós vamos ter esses 3 gêneros se destacando ali na região do Mato Grosso. Em São Paulo, a gente vai destacar a cana-de-açúcar e a laranja, que são 2 gêneros agrícolas também importantíssimos para a balança comercial da agricultura no Brasil. E em Minas Gerais, nós vamos ter o café. Então a maior parte da produção ali do café, né, vai estar concentrada em Minas Gerais. Aí aqui, né, nós vamos ter, nessa imagem a gente traz alguns problemas do sistema fundiário brasileiro, né? Então, aqui a gente bota a presença do capital externo. Gente, por que o capital externo prejudica ali de certa forma? Porque a gente recebe muito investimento deles, mas depois o retorno também é voltado para fora, né? Já que é de uma empresa estrangeira e tudo mais. Então esse dinheiro não fica circulando aqui pelo Brasil. Relações desiguais do trabalho, isso a gente, se vocês assistirem a primeira aula, né, vocês vão reparar que a gente comentou sobre essas relações desiguais do trabalho, né? A gente conversou bastante sobre isso na outra aula. Então isso acaba sendo um problema. A concentração fundiária, né? Então a gente no slide anterior, na aula passada, nós também falamos, né, sobre os latifúndios. Então se a gente tem latifúndio, nós temos concentração fundiária, né? Que é muita terra com um dono só. Certo? Os transgênicos, eles surgem como um problema porque os transgênicos, eles são uma tecnologia recente, né? Então nós temos a utilização dos transgênicos aí nos últimos 50 anos. Então a gente ainda não tem pesquisas a fundo do que ele pode causar no organismo humano, né? Então isso causa uma preocupação. Os solos impróprios também vão surgir como um problema, mas graças à Revolução Verde nós conseguimos driblar esse problema, né? Já que com a Revolução Verde nós conseguimos desenvolver tecnologias para poder fazer a melhora desse solo e fazer com que ele seja propício à plantação. O maior exemplo disso vai ser a região do Cerrado, né? Onde os solos são considerados ácidos, mas graças à Revolução Verde nós conseguimos reverter essa situação e fizemos com que essa área, né, a área do Cerrado, seja a maior parte da produção, né, do Brasil. Vai ser onde vai concentrar uma grande parte da produção brasileira de grãos. Os pesticidas, eles vão ser responsáveis ali, né, pela diminuição da biodiversidade da região. Por quê? Porque eles vão acabar matando insetos e tudo mais. Então vai acabar mexendo na cadeia alimentar daquele lugar, né? Então acaba sendo um problema. E os fertilizantes agrícolas, né, eles também vão causar problemas. Por quê? Vão poluir o solo e também os rios, né, os corpos d'água daquela área. Agora, a gente falou um pouquinho sobre a agricultura brasileira, coisa que a gente já tinha falado um pouco anteriormente, né, na aula anterior. E agora a gente vai falar sobre a pecuária. Esse acaba sendo um assunto novo porque na aula anterior a gente não comentou muito sobre. Então, a pecuária ela vai ser responsável por ocupar a maior parte da área rural do Brasil, certo? E ela vai ser dividida em três tipos, né? A pecuária de grande porte, que vai ser aquela pecuária, né, do boi, do cavalo, do búfalo. A de médio porte, que é a do porco, das cabras e ovelhas. E a de pequeno porte, que vai corresponder a toda a avicultura, né? A avicultura que eu digo é a criação de frango, de galinha, codorna e coelhos, certo? O Brasil ele vai se destacar na produção de gado bovino. Não é à toa que o Brasil vai ser o maior produtor de gado bovino do mundo. E o gado bovino ele vai corresponder ali, né, a 1/3 do PIB rural. E o terceiro maior negócio na agropecuária nacional. Então a gente vai ver que o Brasil, por exemplo, ele é responsável por abastecer regiões como a Europa e o Oriente Médio. Então o Brasil é um grande produtor de gado bovino, hein, gente? Tem que lembrar disso. Por exemplo, a Europa ela não tem tanto uma déficit de gado ali na criação de suínos, por exemplo. A Europa se destaca nessa área. Então, quando a gente fala de gado bovino, o Brasil merece destaque. Então, a expansão da pecuária nos últimos 30 anos atravessou o Cerrado e avançou em direção à Amazônia. Então, a gente tem que reparar o quê? Na aula anterior, eu falei sobre a pecuária e o avanço das fronteiras agrícolas, né? Então, a gente acaba reparando que a pecuária, ela acaba fazendo a mesma movimentação que a agricultura nacional.
Então, a gente vai destacar a propriedade, né, de gado bovino de corte. Então, esses vão ser aqueles para venda e tudo mais. No Centro-Oeste e no Tocantins. Então, a gente vai ter no Centro-Oeste as maiores produções, né, desse tipo de gado. E no Tocantins, outra relevância, outro estado relevante nesse tipo de produção. Então a gente pode ver essa movimentação, né? Primeiro ali na área do Cerrado, Centro-Oeste e na região Norte, né? Então a gente acaba afirmando a afirmativa ali de cima. E a gente vai destacar Minas Gerais e os estados da região Sul como as principais bacias leiteiras do país, né? Então, quando a gente fala de produção leiteira, já não vai estar mais no Centro-Oeste e na região Norte. Elas vão estar em Minas Gerais, aqui no Sudeste, e nos estados da região Sul. E, assim como a agricultura, a pecuária ela vão ter sistemas de produção, né? Que vai ser o extensivo e o intensivo também. Então, vão ter características. Então, se você lembrar de um, você vai saber do outro, certo? Vamos falar um pouco aqui sobre o extensivo, né? Características do extensivo. Vai ser a baixa produtividade, a pouca tecnologia utilizada e o gado vai ser criado solto, vai ser criado no pasto. Então, o gado ele vai andar muito, ele vai comer, ele vai se alimentar da grama do pasto, certo? E esse andar do gado acaba fazendo com que essa carne fique mais forte, fique mais rígida. Então, não é um indicado assim para quando a gente pensa na produção de exportação, essa carne não é a selecionada, certo? Vai ser selecionada aquela que é produzida de modo intensiva, né? A criação em estábulos. Então, esse gado vai ser muito mais parado, a carne dele vai ser muito mais macia. Ele vai se alimentar com rações especiais. Então, vão ser rações que vão fazer com que ele cresça mais rápido, que ele engorde mais, que crie mais gordura, que seja uma carne mais seca e por aí vai. E nós vamos reparar, né, nós vamos notar a utilização de biotecnologia. O que eu quero dizer com essa biotecnologia é tanto a ração, a gente pode considerar nessa ração modificada da forma para poder influenciar o gado a ficar da forma que nós pretendemos, mas também a utilização de vacinas, por exemplo, na criação do gado, né? Essa pecuária ela vai causar uma série de problemas ambientais. A que mais preocupa, né, hoje em dia é justamente o avanço da pecuária para a região norte. Por quê? Porque na região norte, né, nós vamos ter a floresta amazônica, a maior floresta do mundo, a floresta mais importante do mundo. Então, se a fronteira, né, ali da pecuária está subindo para a região norte, nós vamos relatar, né, o aumento do desmatamento da floresta para a criação de gado, fazendo com que aquela área que é floresta passe a ser pasto, certo? Observa-se uma redução do número de cabeça de gado na região sul e nordeste, enquanto nota um aumento nos estados amazônicos, né? Então a gente vê regiões que eram maiores nessa produção, né? como a região do sul e a região nordeste, e nós vemos que está diminuindo nessas áreas e está justamente aumentando na região norte. Outro problema, né, da pecuária vai ser o alto consumo hídrico. Então, a pecuária vai ser responsável por uma grande necessidade, vão necessitar de muita água para produzir aquele gado, né? Então, isso é um problema, né? E essa parte aí, ó, o metabolismo do boi é um grande emissor de gás metano. Essa questão, né, ela já foi até questão de prova do Enem, perguntando sobre o gás metano que o boi solta e tudo mais. Isso acaba prejudicando, ou melhor, acaba favorecendo o efeito estufa, né? Então a gente vai ter, sobre a produção, né, de gado aqui, e agropecuária no geral, nós vamos ter duas visões. Uma é a dos ruralistas, né, que vão alegar que os códigos florestais, né, aqueles responsáveis por preservar a mata ciliares, áreas de proteção ambiental e tudo mais, é muito rígido. E isso faz com que isso acaba desfavorecendo o aumento da produção. Então eles alegam que em algum momento o Brasil não vai conseguir mais produzir ao ponto de atender a demanda externa e interna. E o outro ponto de vista é o dos ambientalistas, né? Que eles
dizem que a gente tem que preservar o que ainda tem, né? No caso, por causa da voracidade do agronegócio, que foi responsável pelo desmatamento da maior parte do cerrado. E o que preocupa eles é esse avanço da produção do agronegócio avançando para a região norte, né? Eles acham que se a agropecuária foi responsável pelo desmatamento do cerrado, o que impede deles matarem a floresta amazônica. A gente tem que lembrar também, galera, sobre o aumento da produção, esse tipo de coisa, a gente tem que lembrar dos Estados Unidos, que é um exemplo. Por quê? Os Estados Unidos tem uma produção muito grande também no gado, um exemplo do gado, né? Ele vai ter uma produção muito grande e eles produzem em áreas menores do que a nossa. Então essa de ter que ampliar a área talvez não seja a solução, mas sim utilizar melhor a área que nós já temos, certo? Então agora, né, eu botei aí essa imagem de um documentário, é a capa de um documentário, né, Cowspiracy. Ele vai falar sobre a agropecuária, ou melhor, sobre a pecuária norte-americana. Ele vai falar sobre o tanto de recursos que essa pecuária vai utilizar e tudo mais. Então é um bom complemento aí para vocês assistirem, vão assistir a aula, em seguida, se quiserem, podem assistir. Eu recomendo, né, que vocês assistam esse documentário, que ele vai servir bastante para complementar essa nossa aula. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero ter sanado qualquer dúvida, espero que não tenham surgido dúvidas. Qualquer coisa é só procurar e é isso aí. Valeu!